Assista agora o programa Mais Cidadão. Muito boa tarde, amigos e amigas do nosso programa Mais Cidadão. Preparados para conferir as nossas atrações? É sempre uma satisfação muito grande para mim e para Silvia Coelho esse nosso encontro semanal. E olha, graças a você, a audiência só cresce. Como você sabe, o prazo final para a entrega do Imposto de Renda 2014 já está definido. É 30 de abril, hein? Mas e você aí de casa? Já está com tudo pronto? Está por dentro de todas as mudanças para oferecer ao leão? Uma das principais novidades deste ano é a declaração pré-preenchida. Você sabe o que é isso? Aparecem os principais dados daqueles que entregaram o imposto de renda em 2013. Eles estão armazenados e já constarão automaticamente. Porém, para utilizar o recurso, existem algumas condições e é justamente sobre isso que vamos falar com o supervisor regional do Imposto de Renda da Receita Federal em todo o estado de São Paulo. O nome dele é Walter Kopp. E não é só isso, viu? Está com dificuldades para preencher a sua declaração? O programa Mais Cidadão vai te ajudar. Está apreensivo, com medo de cair na malha fina? Então você não pode deixar de acompanhar a minha entrevista com o economista e vice-presidente do Sescom de Campinas, José Homero Adabo. Ele vai dar dicas importantes para você não cometer erros nessa hora. E para fechar esse nosso programa de hoje com chave de ouro, no próximo bloco você vai aprender com a nossa querida apresentadora Silvia Coelho. É a nossa chefe, hein? Como preparar um delicioso arroz de forno e sobrecoxas de frango assadas como acompanhamento. Uma receita simples e muito saborosa. Eu experimentei e adorei. E você não pode perder. Agora, especialmente para você que quer ficar por dentro das principais mudanças do Imposto de Renda 2014, acompanhe a minha entrevista com o supervisor regional do Imposto de Renda da Receita Federal em todo o estado de São Paulo, o Walter Kopp. E fique atento, cuidado com o leão, confira. Bom, pessoal, vocês conhecem o programa Mais Cidadão. A gente está sempre presente nas coisas de interesse da comunidade. E por essa razão, a gente recebeu muitos e-mails, telefonemas dizendo por que não faz uma entrevista com o pessoal da Receita, alguns contadores, para a gente se instrumentalizar e fazer uma declaração certinha do imposto de renda. É hora do leão trabalhar. E por isso a gente vai ouvir não apenas o pessoal que são os escritórios de contabilidade, mas também a Receita Federal. E para isso eu tenho a honra de receber aqui o Walter Kopp, ele que é assistente de comunicação de toda a região aqui de Limeira, mais 30 cidades da Receita Federal, e também exerce uma função importante. Ele é supervisor do imposto de renda para todo o estado de São Paulo. Boa tarde, Walter, tudo bem? Boa tarde a você, ao telespectador. Eu queria saber, em relação ao ano passado, quais foram as principais modificações e os objetivos dessas alterações? Perfeito. Nós estamos num ano de pouca modificação, na verdade, porque há uma certa estabilidade econômica que reflete numa estabilidade da legislação e do programa. Nós temos melhorias, coisas que fazem com que as linhas fiquem melhores distribuídas dentro do programa e facilite o preenchimento. Agora, tem uma novidade que ainda esse ano começando, que é a pré-preenchida. O que é a pré-preenchida? É formada pelos dados do ano anterior, certo? Tudo que eu informei na declaração de 2013, mais o que as fontes pagadoras dos meus rendimentos informaram através da DIF. Aí vem a primeira restrição. Certo. É necessário que haja a declaração de 2013 entregue, senão não tem pré-preenchida. Certo. E também que as minhas fontes pagadoras tenham entregue a DIF. Mesmo tem outras restrições, mas as principais são essas duas. Essas. E quem já caiu na malha fina pode fazer também ou não? Quem caiu e foi resolvido por ele, ou seja, não é a Receita que alterou a declaração através da malha, pode. Agora, se a declaração sofreu alteração, também ele está vedado utilizar a pré-preenchida. Bom, em relação a esse ano, parece que os smartphones e tal, os pequenos computadores e tal, podem fazer também o uso da transmissão da declaração
e do seu preenchimento nessas ferramentas. Exato. E tem segurança em relação a esse informe, esse programa que essa máquina importa e depois a sua transmissão, ter o mesmo sistema de controle de segurança que a transmissão via internet? Sem dúvida. A motivação do sistema MIRPF, que nós chamamos de mobile, ambientes móveis, né, é exatamente a demora em ser igual ao outro sistema, é a segurança. Por isso que a cada ano vai se liberando novas funcionalidades. Para esse ano, praticamente 90% a mais de possibilidades se abriu para quem vai utilizar smartphones e tablets. Agora, o nível de segurança é exatamente o mesmo, embora são totalmente diferentes os aplicativos. Enquanto o imposto de renda, eu trabalho totalmente offline, ou seja, na minha máquina, gero um arquivinho texto que é enviado para os computadores da Receita, me comunico com a Receita só nesse instante, alguns segundos de transmissão. No smartphone ou tablet, eu estou online com a Receita. Por isso que a evolução será gradativa para que a segurança seja mantida. E hoje ela é muito alta. Se você preencher alguma coisa e errar, você pode voltar. Não quer dizer que a Receita ficou com os dados anteriores. Não, mas aí tem uma observação muito importante. Pelo sistema de dispositivos móveis, não existe a retificadora. Eu tenho que, enquanto eu não finalizar a declaração, eu posso abrir e fechar fichas à vontade. Sim, depois que eu finalizar, descobrir que está errado. Aí eu tenho que mandar, não posso retificar por aquele e-mail. Eu tenho que mandar o arquivo através de um e-mail para uma outra máquina, abro no programa, utilizando a função cópia de segurança, recuperar e corrijo o erro. Não existe retificadora no mobile. E qual é a multa para quem não entregar? A multa, ela é 1% ao mês ou fração de mês sobre o imposto devido. Só que algumas pessoas não possuem imposto devido. Elas estão obrigadas por outras condições que não o rendimento. E qual por é isso existe uma multa mínima, R$ 165,74. Ou imposto, 1% sobre o imposto, o que for maior? Não, a mínima é 16574, quando a pessoa não tem imposto ou não atinge isso, e temos a máxima, que é 20% do imposto devido. Não passa de 20% do imposto devido. Todo mundo tem medo da malha fina. Eu queria que você explicasse o que é efetivamente a malha fina e quais são os principais cuidados que as pessoas têm que ter. Além, obviamente, de dar informações corretas, seria não errar em determinadas coisas que são ponto de preocupação da Receita. Perfeito. O nome malha fina foi cunhado pela imprensa. Na verdade, nós temos sistemas de malhas, 3 ou 4 sistemas, cada um verificando uma coisa. A maioria vem de cruzamentos entre o que o contribuinte nos informou e aquilo que nós temos de informação. O erro mais comum da malha é omissão de rendimentos. Continua sendo disparado, tanto do próprio declarante, do próprio contribuinte, quanto do seu dependente, porque aí existem algumas confusões que o declarante faz. Como existe um limite lá na regra de entrega, que esse ano é rendimento superior a 25.661,70, ele coloca um filho que teve lá 12 mil de rendimento durante o ano. Entendi. Como está abaixo do 25.661,70, ele acha que não precisa informar aquele rendimento. O 25.661,70 é condição de obrigatoriedade. No momento que eu trago um dependente para a minha declaração, eu trago, além dos benefícios dessa dependência, que é a dedução do valor da dependência, despesas médicas, instrução, eu sou obrigado a trazer bens, direitos, dívidas e rendimentos. Walter, tem uma questão que, obviamente, todo telespectador já me mandou bala aqui em relação à correção da tabela. Perfeito. Por que a Receita colocou 4,5% e não a inflação, que é 6%? Isso vem acontecendo ano após ano. Se acumulado isso, daria uma recuperação para as pessoas bastante significativa. Qual o critério de ser adotado o 4,5% e não a inflação em cada ano? E de que forma se pensa para o futuro para evitar esse tipo de, vamos dizer assim, desajuste em relação aos índices normais de correção monetária? Muito boa a pergunta, que dá a oportunidade de explicarmos como funciona. A Receita é um órgão eminentemente técnico. Ele aplica o lado da política econômica que diz respeito à arrecadação. Mas quem define indicadores nesse nível
É o governo através de sua área econômica. Sim. O 4,5% nada mais é do que o centro de meta de inflação com o qual o governo trabalha. Sim. Por isso ele corrigiu em 4,5%. Além do que a área econômica do governo, ele trabalha no sentido de evitar indexação, que seria a correção automática baseada em qualquer que seja o índice de inflação, por exemplo. Então é por isso que há essa defasagem. Inclusive, recentemente, nós tivemos uma ação direta de inconstitucionalidade movida pela OAB e pede-se essa reposição que já está próximo de 62% em relação... de perda no período aí que foi colocado. Isso faz com que muita gente que poderia estar isento acabe pagando imposto. Porque o objetivo é sempre uma justiça fiscal. Exatamente. Fazendo com que um governo arrecade e que gaste bem aquilo que arrecada e que mais gente fique livre de ter que, burocraticamente, ter que preencher a declaração e, ao mesmo tempo, fique isento. Por quê? Porque o dinheiro que não vai para o governo e que fica no bolso das pessoas, entra na economia para pagar um aluguel, para comprar um produto, para entrar no mercado esse dinheiro. E às vezes, quando entra para o governo, na forma de arrecadar mais, nem sempre volta para esse mesmo contribuinte com a mesma justiça fiscal. E infelizmente, em muitos casos, ele não volta inteiro, né? Boa parte dele se perde aí, Exatamente. como a gente vê nesses casos de corrupção e outros desmandos aí, ele não volta da mesma forma que ele saiu. Então a gente queria agradecer a você pela participação e queria saber se você tem alguma consideração a mais que possa ser útil para o nosso telespectador. Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, em nome da Superintendência da Receita Federal de São Paulo, 8ª Região Fiscal, nos colocarmos sempre à disposição e lembrar ao telespectador que a página da Receita na internet, www.receita.fazenda.gov.br, dispõe de todas as informações, inclusive um caderno de perguntas e respostas técnicas sobre o imposto de renda devidamente embasadas, com mais de 600 questões resolvidas e que resolve o problema na maioria dos casos. Além disso, cada uma de nossas unidades, que atende aí a região que nós estamos alcançando, né, mais de 60 cidades, cada local tem a unidade de atendimento, onde tem também o plantão fiscal. É um atendimento pessoal para que o contribuinte leve as suas dúvidas e seja atendido por um fiscal que vai dar a correta orientação a ele. Tudo bem, Adab? Tudo bem, é um prazer estar com você e com os telespectadores. Em relação, vamos dizer assim, à questão do preenchimento em si, as pessoas têm muitas dúvidas. Primeiro, em relação à declaração daqueles que não atingiram o mínimo de ganhos, os chamados isentos, ele precisa declarar ou ele está totalmente isento e não precisa nem enviar a declaração? Então vamos lá. Neste ano, e também no ano passado era igual, não há mais a declaração de isento. Sim. Portanto, só está obrigado a declarar aqueles contribuintes que tiveram no ano passado, 2013, um rendimento tributável superior a R$ 25.661. Tá. Ou ainda, que tiveram os seus bens e direitos, portanto, terrenos, casas, veículos, aplicações financeiras, igual ou superior a R$ 300 mil. Ou ainda, aquelas pessoas que tiveram rendimento isento, por exemplo, juros de caderneta de poupança, certo, que tem um valor acumulado maior que R$ 40 mil. Então, esses são os critérios que obriga a entrega da declaração este ano. Tá. E o que permite as deduções? Por exemplo, em relação a quem paga os estudos dos filhos ou seu próprio estudo, o que efetivamente pode ser descontado? Nós temos no Sistema de Imposto de Renda do Brasil duas formas de apresentação. Aquela declaração simplificada, que a gente usa um desconto total, é 25%, que é né? 20% da renda bruta, Sei, limitado a R$ 15.197. Tá. Então, essa é a declaração simplificada, que é recomendado para aqueles que têm um nível de rendimento não muito alto e têm poucas despesas. Certo. Os demais são apresentados no modelo completo. E aí sim pode deduzir dependentes no valor até R$ 2.063 por ano. Cada um. A instrução, gasto com instrução, R$ 3.230. E gasto com instrução, não se pode deduzir gastos com livros, com uniformes, sei, com revistas,
com transporte não é possível. Certo. Porém, pode ser dedutível todo o gasto educacional. Então, curso de mestrado, pós-graduação, a própria educação infantil pode ser deduzido desde que haja comprovação. E ainda pode ir sem limite, os gastos com saúde ou plano de saúde. Aquilo que efetivamente você tem um recibo e tal. A gente vê que há uma, vamos dizer, atitude da Receita Federal de perseguir um pouco mais essa questão. Na malha fina, muita gente tem caído em relação a isso e é uma das alertas da Receita Federal. O que você tem que fazer para levar esse assunto em regra, sem problema, para que não caia na malha fina, ou se cair, tem todas as justificativas? Então, nesse caso, o contribuinte deve, primeiro, procurar assim, reunir todos os seus documentos, não esquecer de nenhuma fonte de renda. Por exemplo, um primeiro item que leva muitos contribuintes à malha fina é esquecer algum rendimento, por exemplo, o PGBL, o VGBL, quando tem o resgate disso daí. Os planos de aposentadoria. De aposentadoria. Outro ponto, quando tem um dependente, um filho, por exemplo, que recebe bolsa de estágio. O estágio é rendimento tributável. Quem recebe aluguéis em pequenos valores, acaba esquecendo e o imposto de renda pega isso daí. Porque, vamos dizer, a malha fina tem um cruzamento entre quem recebe e quem paga. E aí, se não há consistência nisso, o computador vai lá e pega. Vai. Outro ponto que é também de incidência de malha fina é o erro no valor lançado da fonte pagadora. Sim. Então, a empresa de onde provém os rendimentos. Então, declare pelo exato valor do informe de rendimento e nunca pela soma dos olerites mensais, que poderá haver diferença. E, por último, aquelas declarações mais complexas, que o contribuinte procure um contador da sua confiança para fazer a revisão final. Isso reduz bastante a incidência da malha fina. Bom, Adalba, eu queria lhe agradecer muito pela participação. Tenho certeza que todos os nossos telespectadores tiveram muito proveito com as suas informações. Muito obrigado a você pelo convite e aos telespectadores que nos assistiram. É isso aí, nós ouvimos todo mundo, todos os lados. Eu tenho certeza de que isso vai ajudar você a preencher melhor a sua declaração.